Filipenses 4, verso 13. Filipenses 4, 13. Deus mandou uma chuva boa, né? Espero que você não tenha deixado roupa no varal. Eu estou pensando aqui. Não, deixa. Filipenses 4, 13. É um texto bem conhecido e, na minha opinião, é um dos textos mais mal aplicado e entendido da Bíblia. Esse texto diz: tudo posso naquele que me fortalece. Vamos falar juntos esse texto? Vamos lá? Tudo. Mais uma vez, mais forte. Ok, amém. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é um texto que está no final do livro de Filipenses, onde Paulo já vai partir para os agradecimentos. E Paulo, ele está preso em Roma. Está preso. E durante a sua prisão, ele recebe ofertas. Ele recebe uma oferta da igreja de Filipos, por mão de um camarada chamado Epafrodito. E quando ele recebe a ajuda de custo dessa igreja, essa oferta, ele descreve quem é Epafrodito. No capítulo 2, no verso 25, depois de fazer uma citação sobre Jesus, sobre Timóteo, ele cita Epafrodito. Quem que é esse Epafrodito? Filipenses 2, 25 diz: contudo penso que será necessário enviar de volta Epafrodito. Vai enviar de volta Epafrodito. Ele fala: meu irmão, cooperador, companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para fazer o quê? Para atender o quê? As minhas necessidades. Então, Epafrodito, Paulo vai dizer um pouco mais no texto, que Epafrodito arriscou a vida para levar a oferta. Possivelmente ele adquiriu alguma doença no caminho, a ponto de quase morrer. E quando eu olho a história de Epafrodito, desses homens, eu lembro, desculpe a comparação, eu lembro muito daquele prato que a gente come no restaurante do bife a cavalo, né? O bife a cavalo, você tem ali um ovo frito, um bacon e um bife. O ovo frito para a galinha foi um esforço dela. Ela esforçou e botou o ovo. E é natural. O bacon teve um filezinho ali do porco. Mas para ter o bife, o boi ou a vaca teve que morrer. Tem gente que se esforça, tem gente que dá um pedacinho e tem gente que dá vida. No reino. A Cristo, não à igreja local, ao reino. Epafrodito foi um desses que arriscou a própria vida para que Paulo fosse suprido em sua necessidade. Então essa oferta chega a Paulo. E quando chega a Paulo, Paulo entende o cuidado de Deus na vida dele. E esse versículo, tudo posso naquele que me fortalece, ele está dentro de um contexto não consumista, como nós vivemos. Não de consumidores, de crentes imaturos, mimimi, que o cenário brasileiro desse evangelho de mídia tem gerado. Porque Paulo tinha um desejo, Paulo tinha um senso de missão. E a vida de Paulo não era fácil. Eu tenho olhado para a vida de Paulo, nessa fase da vida que eu estou vivendo,
E eu tenho entendido que quando Paulo fala assim, sede meus imitadores, isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Porque, ministerialmente, a vida de Paulo foi extremamente complicada. Mas esse homem, que é o maior teólogo que existiu, é o maior pastor que existiu, o maior educador cristão, o maior bandeirante, o maior implantador de igreja, ele escreve que ele pode tudo em quem o fortalece. Ele não está diante de uma concessionária de veículos, ele não está olhando para o carro e dizendo tudo posso naquele que me fortalece. Ele não fez coisa errada, e para se livrar da coisa errada, ele foi numa campanha de 7 semanas, e nessa mandinga de 7 semanas ele diz tudo posso naquele que me fortalece. Ele não fez isso. Esse tudo posso naquele que me fortalece não é fruto da sua imaturidade, da sua irresponsabilidade como discípulo de Cristo Jesus. Porque ele diz no verso 10 o seguinte, de Filipenses capítulo 4, alegro-me grandemente em quem? No Senhor. E na Bíblia, Paulo tinha poucas razões na nossa ótica cristã de viver uma vida alegre. E mais uma vez ele disse, alegre-me grandemente no Senhor. Porque Paulo sabia que por causa da queda a vida é injusta. Por causa da queda, ele vive o drama do Salmo 73. Por que que o ímpio prospera e o justo não? Ele entende que a queda, Gênesis 13, traz desestabiliza absolutamente tudo. E ele sabe que a minha vida e a sua vida não é muito óbvia. Nem sempre é o que a gente planeja. Ou quase nunca as coisas acontecem como nós gostaríamos. Ou como aquele jargão de alguns homens que pregam autoajuda, alguns animadores de plateia que dizem, nunca desista dos seus sonhos. É fácil o Neymar falando isso. Faça o que você gosta. Poucas vezes na vida a gente faz o que gosta. Poucas vezes. Alguns de vocês aqui nunca fizeram o que gostam. Porque a agenda não lhe permite, a demanda do dia a dia não lhe permite. Essa é a nossa vida. Essa é a nossa vida. Essa é a nossa vida. Ou talvez como o poeta da Jovem Guarda disse, tudo que eu gosto é imoral, ilegal ou engorda. E aí no meio disso tudo, Paulo diz, alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. No mundo de injustiça, no mundo desequilibrado, onde Romanos vai dizer que a natureza aguarda, geme aguardando a redenção dos filhos de Deus, Paulo vai dizer que aquela igreja se importou com ele. E aquela igreja manda recursos a Paulo. E ele diz o seguinte, de fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade de demonstrar. E aí Paulo, ele tem uma filosofia de vida, e a filosofia de vida dele é a seguinte, eu não quero ser pesado para ninguém. Algumas pessoas, elas fazem questão de ser pesadas a outros. Alguns obreiros de igrejas fazem questão de ser pesado a outros. Paulo diz assim, verso 11, não estou dizendo isso porque esteja necessitado. E agora há uma palavra que é o segredo de Paulo para dizer tudo posso naquele que me fortalece. Ele diz, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer. Opa! Paulo disse assim, nem sempre a vida é como a gente quer. Ou quase nunca a vida é do jeito que a gente quer. Nem sempre as coisas acontecem como nós sonhamos.
Mas ele diz assim, aprendi a adaptar. Esse é o segredo. Ele aprendeu a adaptar. Desculpe o que eu vou dizer agora, só para contextualizar. Nós que temos um pé em Minas Gerais, e alguns que têm os dois em Minas Gerais, há uma fala em Minas que chama gambiarra. O que é a gambiarra? Um negócio quebra, você vai lá e bota arame. Sabe aquele ditado assim, em casa de ferreiro o espeto é de pau. Tá? Paulo está dizendo, não é que eu aprendi na vida a ficar fazendo gambiarra. Dá para entender, irmãos? Não é que eu aprendi a fazer gambiarra. Eu aprendi a adaptar-me. Eu aprendi a adaptar-me em toda e qualquer situação. E ele vai dizer o que é adaptar-me em toda e qualquer situação. E detalhe, ele não sabia viver em toda e qualquer situação. E essa expressão aprendi, grega, ela tem a ideia de eu comecei a aprender e dia após dia eu vou aprendendo. A gente tem um ditado que diz assim, a gente morre aprendendo, já viu isso? Paulo está dizendo, eu fui aprendendo a adaptar-me. E aí ele diz assim, verso 12, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter. Por que Paulo diz isso? Eu fui me adaptando, então eu sei o que é ter muito, e eu sei também o que é não ter. Agora, por que Paulo fala isso? Porque Paulo tinha um senso de missão. Paulo, ele sabia de onde ele veio, quem ele era e para onde ele ia. Ele tinha um senso de missão muito claro na sua cabeça. Segura só no verso 12, olha o capítulo 3, versículo 10. Qual era o senso de missão de Paulo? Para que ele existia? E por que esse cara que tem esse senso de missão tão claro pode dizer, aprendi a adaptar-me. Conforme os dias foram passando, eu fui me adaptando. Ele diz, qual é o meu senso de missão? Filipenses 3,10, ele vai dizer, quero conhecer a Cristo, o poder da ressurreição e a participação em seus sofrimentos. 3 coisas Paulo faz como missão de vida. Qual era a missão de vida de Paulo? Conhecer a Cristo. Segundo, conhecer o poder da sua. E terceiro, que a gente não quer. Qual é? Paulo tinha essas 3 missões. E o cara que tem isso como missão, ele vai dizer, eu fui aprendendo a adaptar-me. Por quê? Porque eu tenho o essencial. E se eu tenho o essencial, o resto é supérfluo. E o que é essencial? Conhecer a Cristo. Enquanto mais eu conheço de Cristo, mais eu consigo me adaptar-me a toda e qualquer situação. Porque voltando para o capítulo 4, versículo 12, é muito fácil eu louvar a Deus quando eu tenho fartura. E a nossa mente assim evangélica, um professor meu dizia que teologia é como vinho, produzida na Alemanha, envelhecida na Inglaterra, estragada nos Estados Unidos e consumida no Brasil. E aí a gente vai engolindo essa teologia estragada que vem chegando em nós, e aí nós entendemos da seguinte maneira, quem que é o cara abençoado por Deus? Na nossa teologia tupiniquim, quem tem dinheiro? Quem tem dinheiro é o abençoadão. E isso é uma teologia mundana. Porque se você chegar num posto de gasolina com um carrão, ou em um restaurante, ou com um carrão, você é tratado de um jeito. Se você chegar de outro, você é tratado de outro jeito. Então, do mesmo jeito que o mundo trata as pessoas, da igreja nós reconhecemos quem é o irmão abençoado? O que tem posses. Mas e o irmão que não tem nada, que vem para a igreja de bicicleta, ou de ônibus, ou de carona, dependendo dos outros? Como é que faz? Esse não é o abençoadão também? Porque todos nós, de acordo com o princípio bíblico, somos abençoadão, amém? Amém? Amém, irmão? Abençoadão, tá bom? Então você não é o que tu tem.
Lembra que eu falei a semana passada, tu não é o que você acha que é, e tu não é o que os outros dizem que você é, tu é o que Deus diz que você é, amém? Você é o que Deus diz que você é, e quem você é? Comprado, remido pelo sangue de Jesus. E aí esse negócio de ser comprado, remido pelo sangue de Jesus, Paulo disse, eu fui comprado, então eu quero conhecer a Cristo, conhecer o poder da sua ressurreição e participar dos sofrimentos de Cristo Jesus. E quem tem isso como missão, agora chega aqui e fala assim, capítulo 4, versículo 12. Sei o que é passar necessidade e sei o que é fartura. Por que eu equilibro bem essas coisas? Por causa do versículo 10. Olha o que fala o versículo 10. Alegro-me grandemente em quem? No Senhor. Então, se eu me alegro grandemente no Senhor e o Senhor preenche o meu coração, quando tiver fartura eu não vou me iludir. Não vou me tornar arrogante. E quando tiver necessidade, eu não vou deixar o meu coração revoltar. Dá para entender, irmãos? Sabe por quê? Porque o meu maior tesouro, Paulo está dizendo, porque o meu maior tesouro é conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e participar dos seus sofrimentos. Irmãos, o nosso humor é bom quando a gente está na fartura, não é verdade? Nossa fisionomia é boa quando a gente está na fartura. Sabe por que a nossa fisionomia muda quando a gente está na necessidade? Porque o nosso maior tesouro não é conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e participar dos seus? Nós nos iludimos. E sabe o que eu falo para mim mesmo? Miserável homem que sou. Dá para entender, irmãos? Miserável homem que sou. Como que eu insisto em confiar em coisas que são passageiras. E aí o Senhor precisa me trazer para a razão da mente de Cristo, entender que o maior bem que tenho é conhecer a Cristo, conhecer a sua ressurreição, e se necessário for, digo eu, não a palavra, se necessário for, participar dos seus sofrimentos. Eu ouço amém? Amém não é mandinga não, tá, irmãos? Eu concordo, é verdade. Amém? Amém. Então, quando a minha missão é conhecer a Cristo, e esse negócio de sofrimento de Paulo é complicado, porque Paulo, eu não creio que azar exista, tá, irmãos? Mas se existisse, esse Paulo estava lascado. Porque parece que na vida, tudo dá errado para ele. Quer ver? 2 Coríntios capítulo 11, por favor. Folheia a sua Bíblia lá, 2 Coríntios capítulo 11. Segunda Coríntios capítulo 11, Paulo, na carta de 2 Coríntios, Paulo está defendendo o seu apostolado. E tinha falsos apóstolos na época, e a igreja de Corinto estava comparando ele com outros apóstolos. E quando Paulo ficou na igreja de Corinto, o povo de Corinto era tão encrenqueiro, mas tão encrenqueiro, que Paulo optou em não receber a oferta da igreja de Corinto, ele foi fazer tenda. E Paulo, assim, lá na frente, ele meio que se arrepende. Porque ele acostumou aqueles irmãos mal. E a igreja, assim, que não acorda para essas setas, ela deixa de existir na história. Assim como a igreja de Corinto deixou de existir na história. E aí Paulo vai dizer o que ele passou, não como vantagem, mas como testemunho, por amor a Cristo Jesus, por ter como missão conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e participar dos seus sofrimentos. Olha o que Paulo diz sobre ele em detrimento dos falsos apóstolos daquela época. Ele diz a partir do verso 22 de 2 Coríntios capítulo 11, diz, são eles hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. Eles são servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma. Apelou. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, açoitados mais severamente e exposto à morte. Perdi a quantidade de vezes, ele está falando. Ele vai dizer aqui, verso 24.
5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, e 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Irmão, o único navio assim que eu tenho certeza que não foi Paulo que afundou foi o Titanic. Porque ele andou de barco 3 vezes. As 3 vezes que ele andou de barco, o que aconteceu? Afundou o barco. Quer dizer, tu está na fila do barco para o cruzeiro, Paulo pintou na fila, o que você faz? Cai fora. Cai fora. Irmãos, desculpe, mas parece que para esse cara aqui tudo dá errado na vida dele. Nada dá certo. Versículo 25. 3 vezes fui golpeado, varas, apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite inteira exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigo na cidade, perigo no deserto, perigo no mar, perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as... Você está entendendo o que esse cara diz assim, ó? Aprendi o segredo? Dá para entender? Aprendi o segredo. E ele está dizendo, a vida não é fácil. A vida não é fácil. É por isso que em Filipenses 4:12 ele diz, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Eu sei o que é a comida no palácio. Ele está dizendo. E quando eu estava no palácio comendo das iguarias, eu não me iludi. Mas quando eu não tinha também o que comer, o meu coração não amargou. O meu coração não azedou. Sabe por quê? Porque a minha missão de vida é conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e participar dos seus sofrimentos. Irmãos, verso 12, Paulo continua dizendo o seguinte: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer. Alguns estudiosos acham que a mulher de Paulo abandonou Paulo quando Paulo se converteu. Alguns estudiosos acham que em 2 Timóteo capítulo 4, Paulo foi preso porque Alexandre o Latueiro armou uma cilada para ele e o delatou ao Império Romano. Paulo está dizendo aqui, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. A minha oração nessa noite, se você não entender mais nada do que eu falei ou não lembrar de mais nada, é que o Senhor ministre ao nosso coração nessa noite e eu e você comece a aprender a viver bem em toda e qualquer. Amém, irmãos? Então a gente poderia dizer em oração assim, ó: Senhor, me ensine a viver contente em toda e qualquer situação. Amém, irmãos? Senhor, me ensine a viver bem em toda e qualquer situação. Vamos falar? Senhor, me ensine a viver bem em toda e qualquer situação. Irmãos, meu carro é automático, tem direção hidráulica e tem ar-condicionado. E uma vez um irmão, eu tive que pedir perdão para Deus. Não pelo meu carro. Ainda não é meu que eu estou pagando. E aí um irmão falou assim para mim, você vai trocar de carro? Aí eu falei assim, vou trocar, mas eu não consigo voltar para carro que não tenha
ar-condicionado, direção hidráulica, o que seja, automática. Aí eu olhei para outro carrinho que eu ando, um Golzinho 2002. Aí eu olhei para o carro olhou para mim, ele já não consegue olhar com tanta vitalidade quando foi em 2002, quando eu comprei ele zero. E eu pensei assim, rapaz, em 2002, fui tão feliz quando Deus me deu esse carro que não tinha direção hidráulica, não tinha ar-condicionado e não era automático. Eu, para namorar a Jussara, eu andava de bicicleta numa estrada escura, sem iluminação, numa trilhazinha. Cheio de bandidos e salteadores. Não, aí também não. O Senhor vai nos ensinando que o nosso valor não está em ter essas coisas. O nosso valor está em conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e participar dos seus sofrimentos. Ele me traiu, ela me abandonou, eu vou me matar. Você vai se matar, sabe por quê? Porque Cristo não é tudo para você. Porque quando Cristo é tudo para nós, nós vamos aprendendo o segredo de viver bem em toda e qualquer situação. Então, se eu não tenho o emprego dos sonhos, o meu coração se acalma, sabe por quê? Porque eu tenho Cristo. E de repente eu vejo uma pessoa que não tem a capacidade que eu tenho e está exercendo a função que eu gostaria de exercer, ganhando o salário que eu gostaria de ter, tendo todos os benefícios que eu sou preparado para. Por que não é eu e é ele? Porque muitas vezes a minha e a sua identidade está nessas coisas. E aí Paulo está dizendo, ou você aprende o segredo, ou você vai viver um cristianismo meio bumerangue, com picos de alegria e com picos de rancor. E alguém já disse que o pecado nos leva ao desequilíbrio, mas o evangelho de Jesus nos traz ao equilíbrio. Então, isso é mais ou menos o seguinte, quando a gente entende que a nossa principal missão é conhecer a Cristo, se a gente não tem a vida que gostaria, que sonhasse que tivesse, nós não vamos nos iludir, nós vamos viver equilibrado. Porque nós sabemos que nós somos peregrinos, somos forasteiros. E o nosso valor não está nessas coisas. O nosso valor está na nossa identidade em Cristo Jesus. E é isso que tem que ser proclamado. Qual é a nossa identidade? Em Cristo. E quando a gente está em Cristo, a gente vai aprendendo o segredo de viver bem em toda e qualquer situação. Eu não tenho o corpo que eu gostaria de ter, mas eu tenho Cristo em mim. Cristo em mim. Cristo em mim. Eu não tenho talvez a casa que eu gostaria de ter, mas a nossa identidade não está no bairro que a gente mora, na casa grande ou pequena que a gente tem, no carro que a gente tem, no diploma que a gente tem. A nossa identidade está em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Portanto, Paulo vai enfatizar e ele vai dizer, no verso 12, sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. Eu não sei se você lê todas as mensagens dos grupos de WhatsApp da igreja, eu não leio. Leio poucas. Mas eu tenho lido as mensagens do Walter, missionário. E numa dessas mensagens, o Walter estava na Croácia. E ele já sabia dos médicos que ele ia ficar paraplégico.
E o Walter, ele manda uma mensagem à igreja em Zagreb. E na sua mensagem ele diz: igreja, não se assuste, porque agora eu vou exercer o ministério numa cadeira de roda. Eu estou chegando e nós vamos ter que adaptar algumas coisas. E ele disse assim: mas a minha motivação continua a mesma. Ele disse assim: eu tô com uma limitação. Qual é a limitação? Eu estou numa cadeira de roda. Eu não sei quantos de vocês viram a foto. Ele estava no púlpito, sentado numa cadeira de roda, pregando o evangelho. Agora, o Walter tem duas virtudes. Muitas virtudes, eu vou observar duas. Ele é Highlander, ele não envelhece. Ele não envelhece. E a segunda, eu nunca vi o Walter com humor alterado. O rostinho dele é sempre o mesmo, a fala é sempre a mesma. Pastor, eu quase fui preso aqui. A fala dele é a mesma de quando ele fala assim: pastor, compramos uma propriedade. A empolgação é exatamente a mesma. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer. Eu não sei o meu amanhã. Eu não sei o meu amanhã. Eu não sei se amanhã eu posso estar numa cadeira de roda. Eu não sei o meu amanhã. Peço a Deus que não. Peço a Deus que não. Mas quando eu vi o Walter naquela atitude, falando o que ele falou, veio esse texto ao meu coração. Aprendi o segredo de viver contente em todo e qualquer. Então, qual é a nossa oração nessa noite? Senhor, me ensina a viver contente em toda e qualquer. Me ensina a entender que o meu contentamento está no Senhor, amém? O meu contentamento está em quê? Em conhecer a Deus, o poder da sua ressurreição e participar dos seus. Por duas vezes nesse bloco, Paulo está dizendo: aprendi o segredo. Aprendi o segredo. E esse aprender o segredo tem a ver com o nosso chamado. E o nosso chamado é para morrer para nós mesmos. A palavra de Deus diz que quem quiser seguir a Cristo precisa morrer para si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. E Paulo, assim, numa espécie de renúncia, ele renuncia a tudo aquilo que era o pedigree do seu passado. Ele diz: a minha confiança não está nisso. Olha o capítulo 3, já estou encerrando. Olha o capítulo 3, verso 4. Capítulo 3, verso 4, Paulo diz assim: embora... Vamos ler a partir do verso 2. Capítulo 3, verso 2. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Está falando dentro da igreja, tá, irmão? Não é de fora não, tá bom? Verso 3. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo, e não temos confiança alguma o quê? Na carne. E ele diz: embora eu mesmo tivesse razão para ter confiança. E aí ele vai dar o pedigree dele. Ele vai dizer assim: se alguém pensa que tem razão para confiar na carne, eu ainda mais. E aí, de acordo com a cultura da época, ele vai colocar o perfil dele no Facebook dele. Qual é o perfil dele? É invejável, de acordo com a cultura da época. Verso 5. Circuncidado ao 8º dia, pertencente ao povo de Israel, tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, eu sou o quê? Irrepreensível. E é engraçado que essa palavra irrepreensível
Essa palavra irrepreensível grega é a mesma usada em 1 Timóteo capítulo 3, quando diz assim, é necessário que o bispo, o pastor, seja irrepreensível. Qual que é essa palavra irrepreensível? Essa palavra irrepreensível era usada no grego da época para descrever panela quente sem cabo. Vou explicar, calma. Eles diziam o seguinte, a panela está quente, ela não tem cabo. Se a panela está quente e não tem cabo, não tem como pegar. Essa é a expressão que é usada aqui, grega, irrepreensível. Paulo está dizendo, quanto à lei, não tem por onde me pegar. Ele está dizendo, eu tenho tudo que a sociedade cobiça. Sou circuncidado ao 8º dia, sou pertencente ao povo de Israel, linhagem fantástica, da tribo de Benjamim, verdadeiro o quê? Olha a história de Benjamim. Verdadeiro hebreu. Quanto à lei, eu sou o quê? Fariseu. Isso é invejável, as pessoas invejavam o status do fariseu, a moral que eles tinham na cidade. Eu tenho tudo, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça na lei, não tem por onde me pegar, ele está dizendo. Mas olha o cara que falou que aprendeu a adaptar-se em toda e qualquer situação. Todo esse pedigree, sabe o que ele fez com todo esse pedigree? Verso 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como? Por amor? O que para mim era lucro, passei a considerar, podemos traduzir como esterco. Essa palavra é repetida em Malaquias, quando eles trouxeram sacrifícios a Deus e tentando enganar a Deus, o Senhor falou assim, o profeta falou assim, vocês trazem muxoxos. A palavra muxoxo ali é fezes de animal. Paulo está dizendo, o que para vocês é lucro, isso eu considerei, sabe o quê? Esterco. Isso não faz mais sentido para a minha vida. Porque a minha missão de vida é conhecer o poder da sua e participar dos seus. Quem tem essa mente, tem a mente de Cristo. E quem tem a mente de Cristo, pode se adaptar em toda e qualquer. E aí Paulo diz assim, tudo posso naquele, sabe por quê? Cristo está gerando em mim a mente dele. E aí, quando eu tenho muito, eu não me torno arrogante. Mas quando eu não tenho nada, o meu coração não azeda, porque o Evangelho me leva ao equilíbrio, porque eu tenho a Cristo. E Cristo é tudo, tudo. E aí ele dá um brado e diz, então a partir dessa mente, tudo posso naquele que me fortalece. Então, antes de dizer tudo posso naquele que me fortalece, nós poderíamos dizer assim, Senhor, me ensina a adaptar-me a toda e qualquer situação. Sabe por quê? Porque quem tem a Cristo vai se adaptando, vai se adaptando, vai se adaptando. E aí a gente se alegra em Cristo, porque o nosso maior tesouro é Cristo Jesus. Amém? Então vamos orar e vamos pedir isso para Deus nesse momento? Abaixe sua cabeça, vamos orar e vamos rogar ao Senhor. Quem é o seu maior tesouro? Deixa eu te dar uma sugestão agora. O que tem feito o seu humor oscilar? O teu coração azedar? Talvez no meio que a gente vive, tanta informação, tanta proposta, a gente podia sair daqui nessa noite dizendo, Senhor, se o Senhor vai me dar muito ou pouco, com todo respeito, isso é com o Senhor.
Mas me ensina, Senhor, a não me iludir quando tiver muito e não me tornar amargo quando tiver pouco. Algumas vezes nós temos pouco porque nós plantamos mal. Nós não somos bons mordomos daquilo que Deus nos deu. E talvez nessa noite nós podemos dizer, Senhor, o meu foco estava errado. Me ensina a desejar mais do Senhor e menos do meu sucesso, de coisas que podem me afastar do Senhor. Eu não estou dizendo nessa noite que é pecado você ter, você crescer na vida, isso não é errado. Isso não é errado. Você deve ter uma santa, abre aspas, busca. Mas o nosso maior tesouro é conhecer a Cristo. E quando o nosso maior tesouro é conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e participar dos seus sofrimentos, nós vamos buscar ao Senhor em primeiro lugar e as outras coisas vão ser acrescentadas. Nós vamos confiar no Senhor de todo o nosso coração e não vamos nos estribar no nosso próprio entendimento. E aí nós vamos começar a experimentar uma vida de milagre. Nós vamos começar a entender as providências de Deus e a multiforme graça de Deus como o Senhor usa para nos abençoar. Cuidar dos nossos filhos, cuidar dos nossos negócios. Todas as conquistas que Paulo teve, ele considerou como perda por amor a Cristo. Então a minha oração nessa noite é que eu e você estejamos mais preocupados em seguir a Cristo do que impressionar quem está ao nosso lado. Que a nossa maior preocupação é em ter mais de Cristo e menos de coisas que nos distraem da fé. Que a nossa maior preocupação seja em ser mais parecido com Cristo e menos religiosos. Que o nosso maior desejo seja conhecer a Cristo, porque quem conhece a Cristo, o próprio Cristo vai o capacitando a adaptar-se nesse mundo e nessa vida que é injusta. E aí o Senhor vai derramando graça e os nossos valores vão mudando. Porque aí a gente vai tendo a mente de Cristo, vai olhando com os olhos de Cristo e vai tendo a reação de Cristo. E aí a gente vai dizer que na fartura ou nessa necessidade tudo posso naquele que me fortalece. Porque eu já tenho quem me fortalece na fartura e quem me fortalece na necessidade. Então a nossa oração deve ser mais de Cristo em nós, mais de Cristo em nós, mais de Cristo em nós, mais de Cristo em nós. E a gente deve orar nessa noite e pedir ao Senhor, Senhor, me ensina, Senhor, me ensina a adaptar-me. E enquanto eu for sendo adaptado pelo Senhor, vai me dando alegria, ó Deus, vai me dando alegria, para que eu possa ver a boa mão do Senhor, para que eu possa ver o cuidado do Senhor, para que eu possa ver a cada dia que conhecer o Senhor, o poder da sua ressurreição em participar dos seus sofrimentos, é a grande bênção que pode ter na minha e na sua vida como discípulo de Cristo Jesus. Se você fez essa oração e disse a Deus, Senhor, me ensina a conhecer mais o Senhor, participar dos seus sofrimentos, conhecer o poder da sua ressurreição e como consequência disso eu quero adaptar-me em toda e qualquer situação. Você pode dizer assim, pode ficar em pé e pode dizer assim, o pastor, ore por mim. Ore por mim porque essa é a minha oração nessa noite. Eu estou nisso aí, eu já sou o primeiro, eu estou aqui. Eu estou nesse negócio aí, ó. Ora por mim, vai orando, onde você está. Senhor, vai me ensinando. Vai me ensinando a me adaptar. E aí, quando eu aprender a adaptar, eu posso dar o grito de vitória. E qual é? Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece.
posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque eu quero conhecer a Cristo, poder da sua ressurreição e participar dos seus sofrimentos. E tudo que eu conquistei, Paulo diz assim, eu posso abrir mão, por amor a Cristo. Por amor a Cristo, por amor a Cristo. Senhor Jesus, como é difícil adaptar em toda e qualquer situação. Como é difícil aprender esse segredo. E de nós mesmos, nós não conseguimos. Por nós mesmos, nós não temos a capacidade para isso. Mas nessa noite, nos ensina a viver bem, quando tudo ao nosso redor não está bem. Nos ensina a remir bem o nosso tempo, de foco no Senhor, de contentamento no Senhor, de alegria no Senhor, nesses dias que são maus. Nos ajude, ó Senhor, a manter a nossa esperança no Senhor, no poder da sua ressurreição. E como consequência disso, nós vamos participar dos sofrimentos do Senhor. Porque a tua palavra diz que aqueles que querem viver piedosamente padecerão na carne. E se é para passar adversidades por amor ao Senhor, nos ensina a adaptar a essa situação. E aí, quando isso invade os nossos corações, em oração nós podemos dizer ao Senhor, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo, 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 tudo. Tudo que é fartura e tudo que é necessidade, podemos. Porque temos o Senhor em nós. E o Senhor é tudo em nós. E quem tem Jesus tem tudo. Então, que Jesus preencha todos os vazios de nossa vida nessa noite. Então nos ajude, ó Deus, nos ajude a essa tarefa tão difícil, que por nós mesmos nós não temos capacidade. Por isso nós clamamos ao Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Se você puder dar a mão para o teu irmão que está ao lado.